Interessante que a gente reflete quando alguém chama a gente ou quando o Senhor usa alguém para chamar-nos para falar da palavra dele. Eu, você, qualquer um que está aqui pode falar da palavra do Senhor. E é importante que a gente consiga transmitir para outras pessoas aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus colocou na nossa vida. Vamos estar nos colocando de pé. Pela palavra. Será passado dessa vida. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti. Sabemos que não somos nada. Não somos ninguém. Aqui todos nós somos iguais. Temos as mesmas características, pecadores, falhos, corretos. Mas estamos aqui diante de Ti para te pedir perdão por tudo aquilo que a gente faz, que não condiz com o que espera de nós. Desde já, Senhor, eu te peço que essa palavra seja transmitida da melhor forma possível, que aqui esteja o Senhor usando, falando, conversando com os teus filhos. Em nome de Jesus, que todas as barreiras espirituais, todas as barreiras mentais, emocionais, caiam por terra nesse momento, para que nós tenhamos o aproveitamento da sua palavra, que ela penetre nos nossos corações e seja levada para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia dito, quando a irmã Nelma me convidou para pregar a palavra do Senhor, ainda no mês passado eu estava em viagem. Posteriormente, quando eu cheguei de viagem, minha mãe precisou passar por uma cirurgia e eu precisei ficar tomando conta dela, literalmente, porque virou uma filha, porque a teimosia é grande, a vontade de sair, a vontade de fazer as coisas, de cozinhar, e a gente fica naquela peleja. E a irmã Nelma me convidou para transmitir a palavra do Senhor e eu não pude. Mas já ficamos combinadas para esse culto, para esse dia. E eu pensei, por que não? Porque eu, na minha profissão ou nas minhas profissões, enquanto advogada, falo para o juiz, falo para promotores, para outros advogados, para pessoas que eu não conheço, de outros estados, de outras cidades. Porque enquanto professora, eu falo para os meus alunos, eu transmito aquele conhecimento, aqueles ensinamentos. E por que não falar também de Deus? Porque a gente, às vezes, se coloca numa posição de que não somos capazes, não somos suficientemente capacitados para falar da palavra do Senhor. E aí é que mora o erro. Porque nós não precisamos ser perfeitos para falar da palavra de Deus. Nós só precisamos saber os ensinamentos e as mensagens que estão ali presentes naquele livro, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Nada pode ser da nossa cabeça. Nada pode ser criação, nada pode ser o que os homens, o outro, alguém acha, mas sim aquilo que está dentro do livro. Aleluia. O mais importante das nossas vidas, que pelo menos deveria ser, Então, apesar do culto hoje ser voltado, com a participação das mulheres, quando eu tive essa incumbência de escolher um tema para falar, eu queria que fosse algo simples, algo dentro daquilo que prega a palavra do Senhor, e algo que pudesse não só alcançar as mulheres, mas homens, crianças, jovens, todos aqueles que estivessem presentes no culto. Eu ainda não sabia quantos teríamos, quantas pessoas iriam ouvir, se seriam mais mulheres, mais homens, mas eu sabia que eu precisava falar, não só para mulheres, mas para todos. Óbvio, a gente vai ter como base
repetir aquilo que as mulheres tanto fazem de bom, tem tantos relatos na Bíblia a respeito das mulheres. E aí eu fiquei pensando sobre que mulher falar, sobre que mulher eu posso trazer um exemplo para a nossa igreja. E aí ficou, irmãos, muito assim, clichê, sabe? Aquela coisa que todo mundo falava sobre as mulheres virtuosas, sobre as mulheres que são exemplos na Bíblia, que nós temos muitas. E eu falei, eu quero algo diferente. Eu separei uma palavra, mas em oração eu falava com Deus, Deus, eu quero algo diferente. Eu quero algo que eu possa conseguir me aproximar das pessoas que estão ouvindo. Porque as pessoas que estão ouvindo, normalmente elas não são pessoas perfeitas, normalmente não são perfeitas. Elas não têm, muitas vezes, características parecidas com aquelas pessoas, com aquelas mulheres da Bíblia, aquelas mulheres que a gente sabe que tem valor, que tem como exemplo de alguns feitos. E aí foi que eu decidi utilizar a mulher samaritana. E aí muitos vão dizer assim, misericórdia, com tantas mulheres, com tantos exemplos na Bíblia para a gente utilizar, a gente vai pegar logo aquela que talvez não seja aos olhos humanos, aos nossos olhos, o melhor exemplo de mulher. E aí é que tá. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, comida. Em algumas versões vai dizer alimento, em outras versões vai dizer comida. E aí eu queria que os irmãos fixassem isso. Enquanto a mulher tirava a água, os homens estavam na cidade. E quantos eram os discípulos? 12. E por que essa simbologia de 12 homens precisarem ir à cidade para comprar o alimento, para trazer a comida? E uma única mulher está diante do poço para tirar água. O que essa mulher estava procurando? Irmãos, todos nós temos sonhos, todos nós temos vontades, todos nós temos um coração assim, aquela coisa que abre e fala assim, eu queria tanto ter minha casa própria, eu queria tanto ser bem sucedida na minha profissão, eu queria tanto achar um emprego, eu queria tanto ter um filho. Muitas mulheres vivem uma luta por não terem condições, às vezes, fisiológicas, biológicas, de gerarem a vida e ficam naquela luta. Meu Deus, eu seria tão feliz, eu seria tão completa se eu tivesse um filho. Eu seria tão feliz, tão completa se eu tivesse minha casa. Eu moro numa casa alugada, é tão difícil. Outros dizem assim, eu queria achar um homem para casar. Não acho mais homem hoje em dia. Eu já vi muitas adolescentes dizendo assim, foi difícil, muito difícil achar um homem para casar. Porque o homem não quer mais casar, o homem quer sair por aí. Eu já vi homens também dizendo a mesma coisa de mulheres. Que está cada dia mais difícil, está cada dia mais complicado. Mas essas pessoas, elas colocam a felicidade atrelada a alguma coisa. E isso é normal, irmãos. É normal. É até saudável que a gente tenha sonhos, que a gente tenha planos, que a gente tenha desejos.
mentalmente saudável. É um alerta que liga para dizer que os irmãos, que vocês estão com algum estímulo, com algum objetivo, com alguma coisa dentro que impulsiona a vida. Todas as pessoas psicologicamente saudáveis, elas têm metas, sonhos, isso é muito importante. Sim. E aí, tem gente que quer ser rico, né? Aí tem gente que olha assim e fala: dinheiro não traz felicidade. Eu digo que traz. Eu digo que traz. Mas, irmão, dinheiro não traz. Mas o dinheiro não é a felicidade completa. É muito feliz, me traz muita felicidade quando eu trabalho o mês todo, recebo algum dinheiro e eu posso, por exemplo, fazer uma doação. O dinheiro, ele traz a felicidade. Ela é uma parte da felicidade. Ela não é toda a felicidade. Um carro nos traz felicidade. Mas ele também não vai ser a nossa única fonte de felicidade. Ele vai poder nos levar para a praia, ele vai poder nos levar para uma viagem, para uma montanha, para uma coisa que a gente quer fazer. Mas só com carro, só com dinheiro, ninguém consegue ser feliz. E onde está a sua felicidade? Fica a reflexão. Onde está a sua felicidade? Reflita, pare, pense. Está ali na igreja? Eu acredito que não. Inclusive, a maioria dos que estão na igreja passam por lutas, passam por batalhas, passam por tribulações, por provas. O fato de estarmos participando de um culto, adorando a Deus, estarmos na igreja, não significa que a gente não vai ter problemas. Não significa que seremos felizes em 100% do tempo. Mas significa que teremos um amparo e uma amenização daquela dor e daquelas coisas que a gente sente. Que a gente vai ter para onde olhar. E o sentido que a gente pode dar à nossa felicidade. A mulher samaritana, nós também estamos em busca da felicidade. Para muitos pode parecer até estranho. Meu Deus, uma mulher naquela, tantas coisas, tem muitos homens. Mas talvez, se nós olhássemos com outro olhar dessa mulher, nós poderíamos perceber que ela nada mais é do que uma pessoa comum, como eu e você, que está em busca da felicidade. E a felicidade dela está no outro, no homem. Ela acha que a felicidade ela vai encontrar no homem que ela se casar, no homem que ela se relacionar, no homem que ela estiver do lado dela. E como a gente sabe disso? A gente faz uma reflexão simples. A mulher samaritana já está no sexto homem. Então, até o aspecto negativo da mulher samaritana nos traz uma reflexão boa. Em busca do que a gente está? Qual é o sexto, sétimo, oitavo, 10º lugar que a gente já foi em busca dessa felicidade, em busca dessa plenitude? Tem gente que diante de qualquer coisinha já desiste. Ela não. Ela passou por muitas coisas e continuou tentando. Óbvio, de uma forma equivocada, de uma forma incorreta. Mas ela estava em busca da felicidade, assim como eu, assim como você, assim como qualquer outro. Tem gente que condiciona a felicidade ao ter, ao saber, ao ser melhor que o outro, a saber mais que o outro. E aí Jesus, quebrando todos os protocolos, ele vem e faz uma rota para passar por Samaria. E não é por acaso. Nada é por acaso. Você vir aqui hoje não é por acaso. Eu estar aqui hoje não é por acaso. Ele também está lá, não era por acaso. E
E o fato de os discípulos estarem na cidade, indo buscar o alimento, também não era para casa. Alguém consegue perceber que não tinha necessidade de 12 homens irem à cidade para trazer o alimento? Não tinha. Por que não mandar 2, 3 e os outros ficarem com Jesus? Ele sabia, irmãos, o que ele estava fazendo. Ele tinha um plano para aquilo que ele estava fazendo. A ida dos discípulos não era por acaso. A vinda de vocês para aqui hoje não é por acaso. Ele permitiu, ele conduziu, ele trouxe. Você pode até dizer assim, não, eu vim hoje porque hoje é o culto das mulheres. Mas se Jesus não permitisse, se o Senhor não permitisse, não estaria aqui. O fato de ser o culto das mulheres é somente uma desculpa. É um motivo que Deus te deu para trazer até aqui, para ouvir a palavra do Senhor. Então, em todos os aspectos que a gente olhar, a gente precisa pensar nos positivos, né? Então, para sair da Judéia e ir para a Galileia, Jesus colocou Samaria como rota. Apesar de não ser necessário, ele sabia que ele teria um encontro. E o encontro era com uma mulher que buscava ser feliz. Ela queria ser feliz. E aí ele encontra com ela e mostra onde está a verdadeira felicidade. De início, irmãos, o contato da mulher samaritana com Jesus, ele foi assim como o contato dela com todos os outros homens. Ela muito fechada, descrente, questionando por que é que ele pedia água, dá-me de beber. Por quê? Se anteriormente ninguém pedia a ela o que beber. Tinha um motivo, irmãos. Tinha um motivo para ela estar ali, naquele horário, colhendo a água dela, pegando a água dela naquele horário. É muito fácil nós virmos para a igreja adorar o Senhor e dizermos que amamos Ele. Mas é muito difícil amarmos o que Jesus ama. É muito difícil amarmos da forma como Jesus espera que a gente ame. É fácil dizer eu amo Jesus, eu amo Deus. Meu Deus, que coisa boa! Essa semana foi maravilhosa, uma semana próspera, uma semana cheia de metas alcançadas. Mas será que a gente ama o que Jesus ama? Será que a gente faria o que Ele fez e o que Ele continua fazendo até os dias de hoje? É fácil amar a Deus, mas é difícil amar a fidelidade. É fácil amar a Deus, mas é difícil amar a santidade. É fácil amar a Deus, mas é difícil amar a castidade. Aos solteiros. É fácil amar a Deus, mas é difícil amar ao próximo que não é como você é, ou que não é como você queria que ele fosse. É fácil amar ao próximo quando ele é parecido com você, quando ele faz o que você faz. Mas é muito difícil a gente amar aquele que é diferente, que talvez não seja um espelho para você, mas que você precisaria amar. Se forme, case, tenha filhos, escolha com quem andar. Mas lembre, não está, a toda a sua felicidade não mora no que você almeja ter na sua vida. A felicidade não está aí. E aí Jesus vem para a mulher samaritana e ele pede água. Por que pedir água, irmãos? Jesus precisa de água. Sobretudo da mulher samaritana. Não. Quando ele chega para a mulher samaritana e ele pede água, tem uma simbologia. Eu imagino que ela deve ter se assustado, você deve ter falado, nenhuma mulher queria andar com ela. Havia um motivo para ela estar naquele horário. Ela não
dia. Imagine aí, ó, no Oriente Médio. Uma quintura de dia, de noite um frio. Qual era o melhor horário para pegar água? Cedo. Manhãzinha cedo. Dia amanhecendo, assim, 4 horas da manhã, é o melhor horário para pegar água. O que era que as mulheres casadas faziam? Elas iam todas juntas. Aquilo tinha uma simbologia muito forte. Os maridos tinham a segurança de que estavam juntas. Elas socialmente se envolviam com a comunidade, conversavam, trocavam conselhos, trocavam palavras, uma aconselhava a outra, uma conversava com a outra. E a mulher samaritana ia sozinha, ninguém queria ir com ela. Quantas pessoas passam pela vida da gente e a gente não faz companhia porque tem atitudes incorretas? Como é que essa pessoa que você olha e percebe que faz coisas ou que tem atitudes que não vão em busca do Senhor, do que o Senhor quer, do que Deus prega pra gente, e você não faz nenhum esforço para orar com aquela pessoa? Um simples medo do julgamento da sociedade. Eu não vou dar para aquela pessoa não, Deus me livre. Oxi, fulana já fez isso, isso, aquilo. Óbvio, irmãos, eu não estou dizendo para vocês irem para, eu vou lá na festa que fulana tá, porque eu quero. Não é nada disso. É quando você tiver a oportunidade de falar do Senhor para aquela pessoa, você simplesmente não se afastar, porque a pessoa não é um exemplo de mulher, de homem, de criança que você quer. Eu já fiz muito isso com minhas filhas. Às vezes eu via uma criança que soltava palavrões, que às vezes não tinha uma educação como eu queria, como eu quero para elas. E eu dizia assim, não ande com não sei quem. Hoje em dia, eu falo assim, já chamou fulano para ir para a igreja? Já convidou para ir para o culto? Hoje mesmo eu perguntei. Hoje elas me pediram para ir brincar. E eu nunca deixo. Eu nunca deixo porque a gente, como mãe, a gente fica assim, tá fora dos meus olhos, eu não sei o que vai estar fazendo. Eu quero que seja assim, mas pode ser que faça diferente. Aí hoje eu resolvi deixar. Eu falei, tá, vai. Mas só até aqui. Quando elas voltaram, eu perguntei, e aí, chamou fulano para ir para a igreja? Eita, mãe, eu esqueci, mas próxima semana eu chamo. O que eu quero com aquilo? Eu quero que o fulano, o amiguinho, venha e conheça também. Aquelas mulheres, irmãs, elas não faziam muita questão de dividir aquele momento com a mulher samaritana. Então Jesus vem, ele conversa com ela, ele coloca ela numa posição de importância, que até então ela não tinha. Ele traz a palavra dele para ela e ele mostra que ele é a felicidade. Que ele não é mais um homem, mas sim que ele é o homem da vida dela. Mas não da forma como os outros 6 vinham. Os outros 6 vinham como homens interessados no corpo. E Jesus vinha como um homem interessado na carne, na alma, perdão. Ele não vinha interessado na carne, ele vinha interessado na alma. Ele vinha interessado naquilo que ela tinha internamente. Porque ele conhece os nossos corações. Aleluia, Deus. Ele sabe todos os nossos anseios, tudo que a gente deseja. E aí ele vem, traz para ela, coloca ela numa posição de importância. Posteriormente, vem, ele planta a semente, né? Planta a semente dela. Ele fala das coisas que ele sabe, e ela fica assim, meu Deus, mas ele sabe disso. Eu não contei nada a ele, mas ele sabia. E aí ela percebe que de fato era o Messias, era o Salvador. E aí ela vai visitar. Quando os discípulos chegam, que vêm, eles até acham estranho, né? Aquela mulher com Jesus. Meu Deus, que horror. Não era um exemplo de mulher. E eles voltam, irmãos, da cidade sozinhos. Eles voltam sem ter falado do Salvador que andava com eles. Eles voltam com
toda a possibilidade de falar do Messias, com toda a possibilidade de falar de Jesus, do amor de Jesus, da felicidade que era andar com aquele homem, eles voltam com ninguém, mas eles voltam sem ninguém. A mulher samaritana, ela chega na cidade e ela diz assim: conheci o Messias, o Salvador. Eu imagino que deve ter sido um alvoroço. Na minha cabeça passa assim, eu não sei quando vocês leem a palavra, se vocês fazem essa figuração, né, essa imagem na cabeça de vocês, mas eu sempre fico assim, tentando imaginar como era o lugar, como era que estavam as coisas ali. E aí eu imagino que quando ela chega, o povo fala assim: misericórdia, mentira que ela não conheceu o Salvador, mentira que ela não conheceu Jesus. Todo mundo desacredita. Mas aí quando ela fala assim: olha, ele disse que não precisa estar em Jerusalém, que pode ser nas montanhas de Samaria. Oxe, onde foi que essa mulher aprendeu isso? Vou lá ver. E aí ela volta. Quando ela volta com uma multidão. Vejam, irmãos, os 12 discípulos que tinham toda a sabedoria somos nós, que temos acesso à palavra do Senhor. Muitas vezes a gente vai e volta sem ninguém. Muitas vezes as pessoas não querem vir, mas eu convido toda semana. Fulano, bora comigo para a igreja? Ela vai dizer 1000 vezes não, e eu vou chamar 1001. Não é o seu papel trazer ninguém para cá. Não é o seu papel encher a igreja de gente. Mas é nosso papel, é o papel das mulheres e dos homens falar de Jesus. A pessoa vai decidir se ela quer vir ou não. Mas a nossa obrigação é falar. E a mulher, mesmo sem ter tanta sabedoria assim, mesmo com um contato tão rápido, falou de Jesus para todo mundo. Então, muitas vezes, quem está aqui no culto todos os dias, quem vem sentar a hora, prega, não fala para os outros, não traz para cá, não foca na felicidade, em falar como é a felicidade de estar na presença do Senhor. E aquela mulher nos mostra que mesmo em meio às imperfeições, porque nós não precisamos ser perfeitos, nós não somos e nunca seremos perfeitos, ela falou de Jesus e teve resultado, que é o que importa. Nos moldes almejados por Deus, nós podemos até falhar, somos falhos, mas o mais importante é o desejo no nosso coração, o desejo de nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor. Nesse dia tão especial, eu desejo um feliz dia das mulheres para todas as mulheres que estão aqui. A força da mulher samaritana, porque é muito fácil ter força como somos admiradas enquanto mulheres, mas é muito difícil ter a força que ela teve, mesmo sendo humilhada e rejeitada. Que nós tenhamos essa força e esse poder de entendermos que mesmo com tantas falhas, com tantos pecados, que nós continuaremos tendo, o que importa é o desejo do nosso coração. Que a paz do Senhor esteja com todos. Eu agradeço muito a minha oportunidade. E peço a Deus que sempre que eu puder, que eu falo da palavra dele, como ele desejou. Obrigada a todos.